Está entrando no ar. Gritos pela Sobriedade. Apresentação: Irmão Ricardo Lavra. A nossa missão é semear a misericórdia de Deus nos corações, em todos os corações. Estamos de volta com mais um programa Gritos pela Sobriedade. E queridos irmãos, hoje com grande alegria, esse final de semana tivemos a comemoração dos nossos 25 anos, do nosso jubileu de prata. Como foi maravilhoso ver o nosso sítio lotado, pessoas ali comemorando conosco, diversas caravanas, caravana de Cabo Frio, caravana de Senador Camará, caravana de Piabetá, muitas caravanas estiveram ali conosco, festejando os nossos 25 anos. E hoje nós temos um convidado, que vai estar aqui partilhando conosco. Vocês já viram aí o card, Marcelo Moraes. Marcelo Moraes Marcelo Silva Moraes, que foi um acolhido também na nossa comunidade, mas tem uma história, a história dele é divertida, vocês vão se divertir, apesar de ser dolorida, mas ele deu um grito na hora certa. E esse grito, quando nós damos, o Senhor ouve, o Senhor estende a mão e o Senhor nos traz de volta à vida. E foi isso que aconteceu na vida do Marcelo. Mas você vai escutar logo após a gente ouvir essa música. E depois desse pequeno intervalo, que é essa música que nós vamos escutar, já voltamos com o Marcelo já partilhando um pouco da sua história, daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus também quer fazer na sua vida que está nos ouvindo, porque nós acreditamos, que a misericórdia do Senhor não tem limites, ela te alcança onde quer que você esteja para poder operar uma obra nova na tua vida. Então é rapidinho, vamos lá, ouvimos essa música e já voltamos para esse bate-papo super bacana que vai acontecer hoje. Gritos pela Sobriedade. Apresentação: Irmão Ricardo Lavra. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar. Como terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração
construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Estamos de volta com o nosso Gritos pela Sobriedade, né? Depois de já termos ouvido aí o Alexandre, tivemos aí a experiência, né? Grande experiência vivida aí com a irmã Tiana, tivemos semana passada o Lucas e nessa semana nós estamos com o Marcelo Silva Moraes, né? Marcelo Silva Moraes, que é ali do mesmo bairro, né, que eu nasci, né? Olaria. Moramos no mesmo prédio, éramos vizinhos de porta, enfim, né? Mesmo andar ali, primeiro andar, e a gente conviveu junto, crescemos juntos. E diferente de mim, que comecei no caminho da drogadição muito cedo, o Marcelo era aquele cara que não queria se envolver com a gente, não queria estar perto da gente, mas depois já de uma certa idade, já estava até trabalhando, o Marcelo acaba entrando nessa onda quase sem saída. Como é que foi isso, Marcelo? Olá, irmãos, olá, irmãs, olá, ouvintes. Sim, é verdade, irmão. Eu comecei já praticamente com uns 25 anos de idade, né? E como o irmão Ricardo falou, eu não era muito chegado, tá no meio de pessoas, né? De tropa, assim, fui um pouco mais reservado, assim, um pouco mais novo, mas gostava muito de andar com pessoas com a idade mais avançada. E assim, muito atleta, gostava de fazer exercício desde novo, quis trabalhar cedo, procurei tirar minha habilitação cedo, então, quer dizer, eu amadureci rápido e então levei uma vida tranquila, mas tomei uma rasteira da vida, né? Como chega um momento da nossa vida que a gente se acha muito, né? E acha que nada vai acontecer com a gente, né? Se sente muito, muito independente, mas na verdade eu fui apunhalado, eu fui agarrado pelo destino, pelo inimigo e infelizmente eu vim cair no mundo das drogas. Marcelo, você diz, né? Foi apunhalado aí pelo inimigo que armou aí, você caiu. Você culpa alguém por você ter entrado, né, nesse mundo das drogas? Ou você foi porque você quis, porque você ficou curioso? Como é que foi isso? Não, jamais culparia alguém por isso. Não tinha a menor necessidade de ir, entendeu? Eu sempre tive minha mãe e um pai muito bacanas, sempre deu de tudo para todos nós irmãos. E meu pai policial, né? Por sinal, eu trabalhei, quando eu entrei no mundo das drogas, foi numa festa, né, de uma instituição, e a qual eu também trabalhava na FUNABEM nessa época, junto com meu pai. Meu pai era um subdiretor lá, né? E quem conheceu a FUNABEM é lidando com menores infratores. Enfim, eu não gostava de drogas, não suportava. Eu tinha colegas que usavam, eu reprimia. Mas, como eu disse, fui pego pelo destino, fui pego de um jeito de uma festa que eu fui e eu bebi, né? Cervejinha eu bebi, vi umas menininhas lá bonitas oferecendo, aquilo experimentei. Quando eu experimentei, foi uma delícia, assim, eu gostei demais e passei, não culpo ninguém, a culpa é totalmente minha, mas assim, foi muito bom, é gostoso, é muito maravilhoso, mas enquanto
no início, e depois vem a destruição total, né? É horrível. É o que a gente fala sempre, né? As drogas, ela te leva nas alturas. Realmente, gente. As drogas te levam nas alturas. Você vai nas nuvens. O grande problema é que ela não te dá paraquedas. Quando você cai, é queda livre realmente. E o Marcelo entrou também nesse processo. Marcelo, teve um período na sua vida, né? O Marcelo, como eu falei, né? Eu comecei cedo, ele começou tarde. Mas nós chegamos a nos encontrar, né, nesse caminho de drogadição. Um pouco antes de eu parar, né? Um pouco antes mesmo, acho que uns 6 meses antes de eu parar, eu encontro o Marcelo no caminho de drogadição. Marcelo, gente, era motorista de ambulância. E aí eu tinha uma barraca de hambúrguer e uma barraca de CDs. E Marcelo vai parar na minha barraca com ambulância. E o que acontece, Marcelo? Essa eu vou deixar ele contar. O que aconteceu com essa ambulância? É muito engraçado. Assim, tava eu e o irmão juntos, começamos a usar, e daqui a pouco, vamos lá buscar, vamos. E foi o irmão, foi um enfermeiro, né, que estava comigo, andava comigo, meu brother, e nós entramos dentro do Complexo Alemão, na grota, e subimos. Nós tinha uma viatura que ficava fazendo plantão, né, na entrada da favela. Subimos e compramos drogas lá, compramos bastante drogas, e na hora de descer a gente colocou o Ricardo na maca, botamos ele com soro, né? Como se ele uma ambulância tivesse ido buscar o paciente, e ele estava cheio de droga embaixo da roupa, e passamos pela polícia, e aí nós fomos usando droga. Você vê como é que é, né? Ao ponto que a gente leva, né, de entrar com a ambulância e fazer isso só para usar droga, o risco que a gente corre. Gente, contando ninguém acredita, né? Eu contava isso lá para os acolhidos, e alguns deles ficavam até que o Marcelo chegou e recontou a história, né? Porque foi isso mesmo que aconteceu. Eu desci, né, naquela maca, deitado, com as costas cheias de cocaína, mas com soro, e lembro que o policial parou a ambulância, abriu, me viu deitado, né? Eu ali fingindo que estava tendo um ataque, sei lá de quê, e o policial ainda bateu na porta da ambulância, vai, e a gente foi, né? E isso é o que um dependente químico é capaz de fazer no auge da sua loucura. Meus irmãos, não é só isso não, né? Depois disso eu saio, né, desse caminho de drogas, eu vou para a igreja, né? Mas não é o meu testemunho que vocês estão ouvindo, é o do Marcelo, que depois do intervalo ele vai falar de algo mais duro ainda. Por incrível que pareça, o Marcelo ainda foi, né, parar no tráfico de drogas, né? Então o Marcelo vai contar essa experiência, né, que ele teve com o tráfico, né? Se vocês entrarem aí no vídeo no Instagram da comunidade, vocês vão ver um vídeo do Marcelo, o antes e depois, e vocês vão ver o que Deus é capaz de fazer. Deus é tremendo, gente. Então fica aí, é o tempo de você ouvir essa música e já voltar, porque a história do irmão aqui é de balançar os alicerces. Então vamos, não sai não, fica grudadinho aí conosco, porque o amor de Deus é tremendo. O que Deus fez na vida desse homem, Ele pode fazer na vida de qualquer um que abre o coração para que a sua graça o alcance. Gritos pela Sobriedade. Apresentação: Irmão Ricardo Lavra. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida
Gritos pela Sobriedade. Apresentação: Irmão Ricardo Lavra. Gente, depois dessa música, depois dessa loucura do cara na ambulância, o que tá pra vir depois disso? Eu fico imaginando, né? O cara entra numa favela com ambulância, sai cheio de drogas, sai só Deus mesmo, né? Só Deus para guardar uma pessoa dessa, porque Deus tinha uma obra grandiosa para fazer na vida do Marcelo. Mas antes do Marcelo ter esse encontro com Deus, Marcelo, né, foi cavando para chegar cada vez mais fundo, no fundo do poço. Conta para nós, Marcelo. Agora rasga teu coração e conta essa parte sombria da tua vida. Gente, como eu disse, é bacana, é muito legal no início, né? Enquanto nós não percebemos que a droga começa a fazer o efeito diferente na sua vida, enquanto ela não está fazendo diferença no seu dia a dia, é muito bom. Quando ela passa a fazer a diferença, aí começa tudo. Você começa a faltar emprego, começa a mentir, começa a manipular, né? E com isso você vai começando a mudar o seu caráter, né? Você parece que começa a entrar num túnel que a luz vai diminuindo cada passo que você vai dando. Então você vai perdendo aquele brilho, você vai perdendo aquela luz. E você começa, tudo de ruim começa a atrair você. Você mente, você rouba, você manipula, você engana. E assim vai. Seu relacionamento começa a dar errado, você engana filhos, você deixa de cuidar. Você torna-se um cara ignorante, você não ouve mais ninguém, você se acha que é o cara. E assim foi indo na minha vida normal. Fui perdendo a minha identidade cada dia que passa, aos anos, né? Para vocês terem ideia, quando eu falo em anos, eu levei 30 anos casado com a cocaína. Foram 30 anos. Não foi 30 dias, não foi 30 semanas, foi 30 anos, né? Então é bastante tempo, né? E as drogas me destruiu completamente, ao ponto de chegar uma hora de eu entrar, de eu querer tanto a droga, para mim não importava mais nada. Eu queria. Marcelo, essa parte aí é uma parte que eu queria que os ouvintes prestassem bastante atenção, né? O Marcelo, como eu disse, né, ele foi cavando o fundo do poço dele. Ele, né, como ele disse, ficou casado com a cocaína durante 30 anos. E a gente só casa com aquela que nós amamos. Então o Marcelo amava a cocaína. Casou-se com ela. Só que chega uma hora que ela começa a cobrar, né, Marcelo? Sim. Ela começa a cobrar. E chega uma hora, como o Marcelo disse, começa a vender tudo dentro de casa, começa a roubar as coisas dentro de casa, começa a roubar a mãe, começa a roubar pai, enfim, a gente começa a enrolar os outros, começa a mentir. E cavar mais fundo é exatamente isso que o Marcelo vai falar para vocês agora, onde ele foi parar, né? Porque chega uma hora que você não consegue mais sustentar o seu vício. E quando você não consegue sustentar o seu vício, o que acontece, Marcelo? A gente faz de tudo. Quando não consegue mais sustentar os vícios, nós vendemos, nós traficamos, tudo que você puder imaginar para tentar saciar essa vontade das drogas no sangue, nós fazemos. Eu digo assim, eu depois de tudo isso, de ter uma família boa, de trabalho, bons amigos, né, estudo, tudo isso, eu joguei fora das drogas. As drogas me levou aonde? Me levou primeiro para Mangueira. Lá eu comecei a utilizar o carro da minha mãe para levar droga, montar droga dentro, escondido,
né? Eu sempre fui esperto para muita coisa, então eu criava, transportava. Depois, dali, eu comecei a ter umas noias, achando que Deus estava já armando para mim, aí já passei para outras favelas. Por exemplo, eu tive também numa favela da linha, em Itaguaí, para poder usar drogas, ficar perto das drogas, mantendo, trabalhei lá. Na última agora fui para a favela, passei para a favela lá da linha, por sinal mesmo nome, favela da linha lá no Chapadão, e ali foi onde eu fiquei 2 anos ali, né? E vim finalizar, vim sair de lá, graças a Deus, e pedir ajuda ao irmão, porque eu cheguei a um ponto de estar tendo muita alucinação, muita depressão. Minha esposa suicidou, entendeu? Meu sobrinho também suicidou. Então isso me deixou até com vontade de suicídio também, né? Eu falava sozinho, já não era mais Marcelo, eu era um assombrado, né? Mas o irmão, um dia antes que eu vim, uns dias antes, 2 dias antes, que eu era perto de Natal e eu não queria vir, e o irmão falou que se eu não fosse, eu perderia até essa vaga, né? Porque eu, de repente, não teria tempo, né? De repente, eu não teria tempo para poder me tratar. E nesse mesmo dia, eu usei mais um pouco de cocaína e usei cachaça, umas 3 bujudinhas de cachaça, daquelas mais baratas, mais vagabunda, porque eu já não tinha mais nada. E desmaiei ali mesmo, né? Os cachorros ficaram lambendo a minha cara ali, e assim eu vim me destruindo, né? Gente, agora vai entrar, né, na parte que é a melhor parte, que é quando o Marcelo decide por Jesus, que é quando o Marcelo reconhece que a droga estava destruindo ele, que é quando o Marcelo admite que sozinho ele não ia conseguir. E isso é o mais difícil na vida de um dependente químico, é admitir que precisa de ajuda, é admitir que ele é impotente diante das drogas, que as drogas venceu. Quando chega esse ponto do dependente olhar e falar assim, eu perdi, é a hora que o Senhor entra. Porque até então, a gente só conhece 2 caminhos, morte ou cadeia. Jesus, de quem a gente cresceu ouvindo falar muitas vezes, a gente nem lembra. Mas quando chega no fundo do poço, é esse Jesus que vai vir ao nosso encontro. Enquanto o mundo chamava o Marcelo, eu faço questão de falar essa frase direto, porque enquanto o mundo chamava o Marcelo de drogado, Deus o chamava de filho. Enquanto o mundo dizia que ele não tinha mais jeito, Deus lhe estendia a mão. E nesse estender a mão, Deus fez uma obra nova na vida do Marcelo, que é exatamente o que você vai ouvir depois do nosso último intervalo, e já voltamos para o bloco final para ouvir o que a graça de Deus, o que a misericórdia de Deus é capaz de fazer na vida daquele que rasga o coração, né? Rasga o peito e deixa realmente a luz da misericórdia adentrar e fazer essa grande maravilha. Então, fique aí, porque agora vem a melhor parte, a parte que Jesus abraça esse homem e restaura a sua vida. Gritos pela sobriedade. Apresentação: Irmão Ricardo Lavra. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana
lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Depois de ouvir essa bela música, agora nós voltamos para ouvir o que Deus fez na vida do Marcelo. Nós já ouvimos a derrota, o fracasso. E olha que falar de derrota não é fácil. Para estar aqui hoje na rádio falando para você da derrota não é fácil, mas é necessário falar desse tempo de derrota para que você que está me ouvindo, para que você que está ouvindo o Marcelo principalmente, não queira experimentar essa que possa ser a destruição da sua vida. Para que você que está ouvindo e que de repente faz uso, saiba que existe uma saída. E essa saída o Marcelo vai narrar para você qual é. Para você que está ouvindo e tem um filho, ou um marido, ou uma esposa no álcool ou nas drogas, acredite que há esperança. Não desista. Marcelo, agora o microfone é todo seu. O que Jesus aprontou na sua vida? Então, antes de eu começar, eu queria deixar um conselho para os pais, para os irmãos, para os avós, para os amigos, que tem alguém da dependência química. Não desista. Não desista. Não diga que ele nunca mais sairá disso. Não faça isso.
porque tem saído assim. Eu sempre tive, com todos os meus erros, eu tive apoio da minha família, apoio dos meus amigos, apoio do meu irmão Ricardo. Eu sempre tive apoio da mãe dele, do pai dele, apoio de muita gente, muito. Ninguém desistiu. Por isso que hoje eu estou aqui. Que ninguém desistiu de mim mesmo eu estando errado. E Deus, mesmo nos meus erros, eu também sempre senti lá no fundo que o Senhor estava comigo. O Senhor estava... Esse deserto que eu passei por 30 anos, eu sabia que não era em vão. Eu sabia que o sangue do Cordeiro não ia ser derramado em vão. Eu sou um pecador, mas hoje eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sei, eu criei, eu confiei, eu entreguei na mão de Senhor Jesus. Quando eu cheguei naquela comunidade, eu quase não fiquei. Eu dei uma volta naquele sítio. Quando meu irmão, antes de eu dar a volta no sítio, meu irmão virou para mim e falou assim: você vai esperar a mamãe morrer para você pedir perdão, pedir para se curar? E foi muito forte para mim aquilo ali. Foi uma pancada muito forte no meu coração. Eu dei uma volta no sítio e conversando com Deus, e quando eu terminei essa volta, eu falei que eu ia ficar. Eu fiquei. Não foi fácil, foi doloroso. Eu não era mais católico, né? Eu me confiava em Deus, mas eu não curtia o catolicismo, mas pela graça do Senhor eu voltei a crer. Eu vi que é a igreja de Cristo, e o Senhor, ele falou comigo, ele fala até hoje, ele me restaurou. O Senhor me restaurou em tudo que vocês possam imaginar. Em tudo. É que nós temos tempo pequeno para falar, mas se vocês tivessem tempo suficiente, Deus, ele é tremendo na minha vida. O Senhor, eu tava uma caveirinha, e hoje eu tô com quase 90 quilos, um homem, pode ser sinceramente, assim, bem com a postura boa, saudável, né? E isso foi a presença de Deus. O choro pode durar a noite, mas a alegria ela vem de manhã quando você confia no Senhor. Eu depositei toda a minha esperança, entreguei a minha vida nas mãos da comunidade, nas mãos do irmão Ricardo e dos meninos que lá estavam e me cuidaram. Os que cuidaram de mim, as cofundadoras, irmão Gabriel, os irmãos que viviam lá na época, cuidaram de mim, e hoje eu sou um homem restaurado pela graça do Senhor. Então, irmãos, não desistam dos seus filhos, não desistam da sua família, não desistam do seu ente querido, não importa a idade que ele esteja. Ore sempre, porque a oração, ela faz milagre. Oraram por mim e eu passei a orar. O Senhor, ele mostrou a luz para mim. O Senhor mostrou que se crer nele, tudo é possível. E hoje, tudo que eu faço, eu peço a Deus primeiro. Tudo que eu faço na minha vida. Se eu for comprar uma bala, eu peço a Deus se eu posso comprar aquela bala. Nada mais na minha vida eu faço sem permissão de Deus. E eu sou muito grato a essa comunidade. Sou grato a cada um que acreditou em mim. E eu só tenho alegria. E a partir dessa alegria na minha vida, eu terminei meu tratamento. E passei a retribuir essas graças que o Senhor teve na minha vida, para que outras pessoas também tenham essa mesma sensação, para que outras famílias tenham a mesma sensação da minha família, a sensação da vitória, né? Que é renovada, né, pelo sangue de Jesus. E então não desistam. Quem tem parentes nas drogas, no alcoolismo, sabe disso. Eu tive uma esposa que tirou a sua própria vida diante dos meus olhos, a depressão. Meu sobrinho tirou a própria vida dele. Perdi um filho. Eu sei todos os lados ruins da vida, entendeu? O Senhor acho que me forjou para que hoje eu pudesse estar preparado para estar nessa comunidade, ajudando mais outras pessoas. Então, não desistam da mesma forma que eu não desistiram de mim. É isso. É isso aí, Marcelo está emocionado, né?
E é para se emocionar mesmo, porque Deus, ele é tremendo, né? Como eu disse, né? Não existe, né, pecado que Deus não possa nos lavar com teu preciosíssimo sangue. Não existe buraco tão fundo que a mão de Deus não possa te alcançar. Por isso, meu irmão, minha irmã, né, eu não sei qual o problema que você está atravessando. Talvez você está ouvindo hoje o programa e você não tem nem problema com dependência química. Mas eu quero dizer para você, através do testemunho do Marcelo, se Deus pôde tirar o Marcelo do fundo do poço, Ele pode também tirar você dessa situação que você está enfrentando. Tenha coragem de gritar. Gritos pela sobriedade é justamente isso. É nós gritarmos para Deus, é nós não deixarmos que o mundo venha abafar a nossa voz, mas que o mundo possa saber que existe um Deus poderoso, capaz de transformar vidas, assim como transformou a vida do Marcelo, assim como transformou a vida do Lucas, assim como está transformando a vida do Alexandre, né? Porque ainda falta alguns meses para o Alexandre, né, terminar o seu tempo, mas tivemos a graça de ver esse final de semana ele recebendo a sua primeira comunhão, que foi uma grande vitória, né, para aquele que chegou, né? A gente até brinca, né, que às vezes se chega no sítio puxando a cachorrinha. O Marcelo chegou no sítio, a cachorrinha puxando ele porque ele estava ruim. O bichinho estava ruim, mas Deus é aquele que opera maravilhas, Deus é aquele que opera milagres, e Deus quer operar milagres também na tua casa, na tua família, seja qual for o problema, seja se o problema for álcool, seja se o problema for droga, seja se o problema for adultério, seja se o problema for prostituição, não importa, Deus tem algo grandioso para realizar na tua casa, basta, como o Marcelo disse, acreditar, para que quando você proclamar Jesus, eu confio em vós, seja realmente uma palavra profética e verdadeira diante do Senhor. Não seja apenas um repetir de palavras, mas seja a certeza de que essa confiança nos liberta e nos restaura para uma vida nova. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Estamos sim no fim de mais um programa, mas eu tenho certeza que esse testemunho de hoje do Marcelo tocou a muitos corações. Há muitos que estavam desacreditados que a partir desse testemunho, né, vai abrir o coração para Deus e deixar que a graça de Deus manifeste na sua vida. Gente, eu queria falar mais, mas realmente estamos estourando o tempo do nosso programa, mas eu quero dizer para você, semana que vem tem mais. Contamos com a sua participação, contamos com a sua audiência em mais um Gritos pela Sobriedade, porque nós somos da comunidade Servos da Divina Misericórdia há 25 anos, comemorado esse final de semana, semeando a misericórdia em todos os corações. Até a próxima semana, se o bom Deus permitir.
Você ouviu aqui, pela Rádio Profecia, Gritos pela Sobriedade. Apresentação: Irmão Ricardo Lavra.